Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler no livro de 1 Samuel, capítulo 3, e o versículo de número 10. Assim está escrito: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Sobre este assunto que vamos falar nesta oportunidade. Samuel, como sabemos, ele foi um filho pedido por Ana, porque ela vivia aflita, atribulada e provocada, porque ela não podia gerar filhos. E ela colocou-se diante da presença de Deus, consagrou a sua vida ao Senhor e fez um voto diante de Deus. Pediu que Deus lhe desse um filho varão. E ela disse, então: se o Senhor conceder a minha bênção, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Deus, então, ouviu o clamor de Ana, atendeu a sua oração, abriu a sua madre e deu a ela este filho, que ela colocou Samuel, ouvido pelo Senhor. Então, quando Samuel nasce, Ana enche-se de alegria, livra-se do opróbrio da esterilidade, e agora, então, ela sente-se grata a Deus. Cuida daquele bebê nos seus primeiros dias, e quando ele já não precisa mais de mamar, ele é desmamado, ela então o leva para o templo, apresenta-o diante de Eli, e certamente ela deve ter dito a Eli o porquê dela estar ali com aquela criança e com a finalidade de deixá-la ali na casa do Senhor. Certamente ela relembrou a Eli o dia em que ela esteve lá e ele a considerou como embriagada, e ela disse que não, era angústia, era aflição, que ela estava orando ao Senhor. E ele disse: o Senhor conceda a tua petição. E com certeza o Senhor concedeu. Agora Ana foi ao templo para cumprir o que havia prometido a Deus. E ela chega e entrega o menino Samuel a Eli, e ele passa a morar ali com Eli. Eli era o sacerdote naquela época, era alguém responsável pela intercessão lá no templo, diante da presença do Senhor, e ele realizava este importante trabalho. E quando Ana levou Samuel para o templo, diz-nos a palavra de Deus que Samuel, ele estava crescendo, ele estava desenvolvendo-se, e quando ele fica lá no templo, passa um determinado tempo, não sabemos exatamente quanto tempo, mas Samuel já estava ali, e ele servia ao Senhor perante Eli. Eli o ensinou a servir ao Senhor, e ele teve toda a orientação de Eli. Só que Eli já estava envelhecendo-se, e Eli já não estava como deveria estar a princípio, porque os filhos de Eli começaram a transgredir a vontade do Senhor e a cometer iniquidades, e Eli então via estas coisas, e quanto a isto, segundo o relato da palavra de Deus, ele falou com seus filhos, mas não foi aquela voz assim segura para desviá-los do caminho em que eles estavam. E acontece que Deus, então, agora tendo Samuel ali, que foi pedido pelo Senhor, então
ele está diante do Senhor, está servindo a Deus, e a palavra do Senhor nos mostra os passos de Deus na vida de Samuel, tão novo ainda, um jovenzinho, mas ali ele estava aprendendo sobre as coisas de Deus. Ele não conhecia o Senhor. Então, Eli era o seu tutor, era quem o orientava, na linguagem popular, quem o discipulava, ou quem o mentoreava, direcionava aquele garoto no caminho do Senhor. E neste capítulo 3, no versículo 1, existe aqui duas coisas importantes que nós precisamos observar, daí entendermos este momento de Deus escolher Samuel. No versículo 1 diz: e o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. Observe agora. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Então, duas coisas interessantes que nós observamos neste primeiro versículo. A palavra de Deus era de grande valia. Significa que a palavra de Deus não tinha aquele livre curso que deveria ter. Portanto, quando vinha a palavra de Deus, ela tinha o seu peso, ela tinha o seu valor, ela era de grande valia. E uma outra coisa é que não havia visão manifesta. Então, não havendo visão, o povo corrompe-se. O povo deixa de seguir na direção em que vinha caminhando, porque sempre há necessidade de que haja manifestação de Deus para que os corações voltem-se para Deus e o temor ao Senhor estabeleça-se no coração daqueles que o servem. E era assim que acontecia. E Eli, nesta oportunidade, já estava deitado no seu lugar, e os olhos de Eli, conforme diz aqui, os olhos deles começavam a escurecer, que não podia ver. Significa que a visão de Eli estava se fechando. E podemos entender aqui em dois sentidos, tanto no sentido físico, como no sentido espiritual. Aquele homem que havia servido a Deus por um bom tempo, agora, já quase que no finalzinho, ao terminar o seu ministério, já não estava mais enxergando as coisas, tanto física como espiritual. E Samuel também estava deitado. Enquanto que Eli, ele não conseguia enxergar claramente, definidamente as coisas, que diz a palavra que não podia ver, Samuel também. Ele estava deitado, mas ele estava atento. Por quê? A lâmpada de Deus estava se apagando. Se demorasse algum tempo, esta lâmpada se apagaria. E quando a lâmpada de Deus viesse a se apagar, então o povo de Deus, eles entrariam em profundas trevas espirituais. Porque a lâmpada de Deus é como a palavra. A palavra é lâmpada para os nossos pés, mas ela é luz para os nossos caminhos. Então, diz aqui, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Então, as coisas estavam encaminhando para isto. Ia logo chegar este momento da lâmpada apagar-se. E então, tudo viraria trevas. Mas Deus nunca age atrasado e nem antecipa. Deus tem um tempo certo e determinado por Ele para realizar todas as coisas. E aprove a Deus despertar em Ana
Uma mulher que não podia ter filhos, mas que com insistência, com angústia de alma, clamou ao Senhor. O Senhor deu a ela este filho. Mas antes que ela o abraçasse, ela disse: quando o Senhor me der, ao Senhor eu o darei por todos os dias. Então, já era um propósito de Deus, ao abrir a madre de Ana, dar a ela um filho que ela havia pedido, e ela, na sua fidelidade, lealdade e temor a Deus, ela cumpriria o seu voto. Porque há muitas pessoas que, no momento difícil da vida, eles fazem um voto a Deus. Eles prometem tantas coisas. Se o Senhor me der, se o Senhor me conceder, se o Senhor me livrar, se o Senhor abrir a porta, se o Senhor fizer isto, fizer aquilo, eu então farei isto, ou aquilo outro. E quando Deus concede a bênção, o livramento, a vitória, o que a pessoa tem necessidade, a pessoa esquece-se do que votou ao Senhor e passa a viver a vida como se nada tivesse prometido diante de Deus. E a palavra de Deus, ela diz que melhor é que não votes do que votar, porque se votar, precisa cumprir, porque o Senhor Deus não terá por inocente aquele que faz algum voto diante da sua presença. E nós encontramos esta palavra aqui num dos livros de Salomão, no capítulo de número Eclesiastes, capítulo de número 5, e versículo de número 2, diz assim: não te apresses com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. E diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues. Então, está aqui a seriedade do voto. E Ana fez um voto ao Senhor. E tão logo o menino foi desmamado, ela foi cumprir com o seu voto. Ela foi apresentá-lo no templo, diante do sacerdote, diante de Deus, para que ele ficasse ali. Isto tudo foi a providência de Deus, a provisão para o sacerdócio, para a continuidade do trabalho de Deus a favor daquele povo. Então, num determinado dia, Samuel estava dormindo e chegou o momento de Deus se revelar a Samuel. Então o Senhor chamou a Samuel e Samuel disse: eis-me aqui. E ele correu para Eli. Ele ouviu claramente o seu nome sendo chamado. Só que, como Samuel não conhecia ao Senhor ainda, não tinha tido esta experiência pessoal com Deus, as experiências que ele tinha eram daquelas que eram contadas por Eli, na orientação, na instrução, nas coisas como deveriam fazer. Mas conhecer a Deus ainda não. E o Senhor então veio chamá-lo. E quando ele ouve chamar o seu nome, ele identifica como sendo Eli que o está chamando. E o que faz? Ele se levanta e corre para Eli. Veja que Samuel era alguém disponível a qualquer momento. No cair da noite, no meio da noite, quando seu nome foi chamado, ele correu para Eli, porque ele entendeu que Eli já estava quase que sem enxergar, já estava deitado, certamente tinha algumas dificuldades. Então Samuel corre para Eli. E quando ele corre, ele diz: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas Eli disse para ele: não te chamei eu, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Certamente alguma coisa ficou na mente de Samuel. Mas eu ouvi o meu nome, claramente. Ouvi chamar Samuel. Mas, como Eli disse que não o chamou, quem sabe alguma coisa aconteceu. Voltou a deitar-se, porque Eli mandou que ele fosse deitar-se.
E diz: e tornou o Senhor a chamar ele outra vez. Quer dizer, segunda vez. A Samuel se levantou novamente, foi a Eli, como da primeira vez, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. E aí vem a explicação. Por que era que Samuel foi a Eli? Essas duas vezes que ouviu o seu nome. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Então, até ali, a palavra do Senhor era manifestada através de Eli. E como eram poucas as palavras, dado a aproximação do término daquele ministério, diz que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. E agora Deus estava preparando Samuel para, através dele, falar as suas palavras. Mas Samuel não conhecia o Senhor e não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então, Samuel estava ali, mas não tinha nada em mente. Como quem diz, eu tenho uma promessa de Deus, que Deus disse que vai fazer de mim assim, assim, assim. Não, Samuel não tinha isto. Não teve essa manifestação da palavra de Deus para a sua vida. Os passos que seriam cumpridos na vida de Samuel. E o Senhor tornou a chamar a Samuel. Veja, terceira vez. Terceira vez. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Terceira vez. Deus não desiste. Quando Deus tem um plano, quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Deus não desiste. Deus continua chamando até que a pessoa entenda o chamado de Deus para a sua vida. Samuel não entendia, não compreendia, porque era a primeira vez que isso estava acontecendo com ele. E todas as orientações que ele recebia partiam de Eli. E ele vai terceira vez a Eli. E diz então: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Nas duas primeiras vezes, ele disse: não te chamei eu, vai te deitar. Ele voltou a deitar. Mas essa terceira vez, ele entendeu que havia algo naquele chamado de Samuel. Mesmo já envelhecido, quase que não enxergando, mas ele tinha experiência. E nessa terceira vez que Deus chama a Samuel e Samuel vai a Eli, Eli então diz o seguinte: ele entendeu que o Senhor chamava o mancebo, o jovem. Ele entendeu que era Deus que estava chamando Samuel. Porque ali tinha Samuel e Eli somente. Não foi Eli, então quem foi que chamou Samuel? Mas na primeira vez ele não disse nada, mandou deitar. Na segunda vez ele fez a mesma coisa, mandou ir se deitar. Mas na terceira vez ele entendeu: espera, tem alguma coisa aí nesse chamado. Este chamado não é sem sentido. Não é coisa da cabeça do mancebo Samuel. Há um propósito definido neste chamado. E então ele dá a seguinte orientação a Samuel. Ele diz o seguinte: pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Mas Samuel deitou com atenção, com cuidado, com prudência. Ele queria novamente ouvir aquele chamado. Ele foi se deitar.
depois da terceira vez do chamado, ele foi deitar. E diz aqui: então veio a palavra do Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Ou seja, a quarta vez que Deus volta a dirigir-se a Samuel e chamá-lo novamente, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Observemos aqui agora uma coisa. Por que Elias esperou que Samuel fosse chamado 3 vezes para poder dar a ele a orientação de que quando chamasse novamente, pela quarta vez, ele respondesse desta maneira: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Não sabemos o porquê. Mas uma coisa é certa: enquanto Samuel não respondeu ao Senhor, Deus não disse nada do que ia fazer. Deus só chamava pelo nome Samuel e ele corria para Eli. Quando Eli deu a orientação para Samuel e o Senhor o chamou, ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, quando ele disse isto, o Senhor entendeu que agora Samuel estava com a sua audição, o seu ouvido atento, o que Deus estava para lhe dizer. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E pela primeira vez, Samuel ouve a voz do Senhor. E quando Samuel ouve a voz do Senhor, o Senhor Deus fala algo que impactou profundamente o coração de Samuel. Samuel estava ali com Eli. Via todos os dias. Nunca passou pela cabeça de Samuel que Eli poderia deixar de ser o sacerdote e Samuel seria o continuador daquela obra. Não passava pela cabeça dele. Mas o propósito de Deus era certo. Então Deus, a primeira mensagem que Deus deu a Samuel, veja como foi: eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Ou seja, o Senhor disse a Samuel: eu vou fazer uma coisa em todo Israel, que as pessoas vão ficar admiradas. As orelhas vão tinir, vão como que balançar do que Deus está para fazer. Esta foi a mensagem que Deus falou com Samuel. E ele disse mais o seguinte: e naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Deus havia falado contra a casa de Eli. Os filhos de Eli haviam se rebelado, tinham se tornado desleais. Filhos de Belial, tornaram-se filhos de Belial. E Eli não teve a autoridade suficiente para corrigi-los e impedir que o juízo de Deus viesse sobre a sua casa. E então diz aqui: e ele disse: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa. Ou seja, Deus estava dizendo para Samuel: Samuel, eu estou falando aqui com você o que eu vou fazer, mas Eli não desconhece esse fato. Eu já falei com Eli. Eu já disse para ele o que eu vou fazer com a casa dele. Eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Então veja, a família às vezes coloca tudo a perder. Eram os filhos, eles não eram o sacerdote. O sacerdote era Eli.
Mas Eli via o procedimento dos filhos e não teve voz para repreender. Não teve voz para impedi-lo de entrar por aquele caminho. Parece que fez vista grossa. Deixou passar, deixou acontecer. E foi para prejuízo dele. Porque Deus disse: eu vou julgar a sua casa por conta dessa sua atitude. Os seus filhos tornaram-se execráveis e você não os repreendeu. Você não disse a eles o perigo que eles estavam entrando. E ele continua aqui dizendo: portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ou seja, não havia mais nenhuma oportunidade para Eli. Tinha chegado o fim. Atingiu uma condição diante de Deus que irritou a Deus, aborreceu a Deus. E Deus disse: eu vou julgar a sua casa. E não adianta oferecer sacrifícios e ofertas, porque não tem como reverter o que já está determinado contra a sua casa. Lamentável, né? Difícil para um pai escutar isso. E difícil para um sacerdote de Deus escutar esta palavra. Ele falhou. Ele deveria tomar posição. E observe, é assim que acontece hoje em dia. Pessoas que foram chamadas por Deus, que Deus colocou na posição, Deus se revelou a estas pessoas, Deus usou-as como instrumento em suas mãos, mas eles trouxeram os filhos para perto de si, e os filhos começaram a ter influência no que era de Deus, na obra de Deus, no ministério de Deus, e começaram a fazer parte, a fazer aquela sociedade, e com a prática de pecados, de grandes erros diante do Senhor. Muitos em nossos dias estão como Eli, perdendo o ministério, perdendo a oportunidade da recompensa de Deus, porque tem feito vista grossa para os seus filhos corromperem o seu ministério. Os filhos de Eli corromperam o ministério dele. Ele perdeu o ministério que havia recebido do Senhor por conta das iniquidades dos seus filhos. E hoje muitos estão perdendo o ministério e a promessa de Deus por conta dos seus filhos e da sua família, que se intrometeram no ministério sem terem sido chamados pelo Senhor. E fazem vistas grossas. Deixa passar. É meu filho, é família, é meu parente, está tudo bem. Enquanto eu estiver aqui, eles estão garantidos. Mas você não pode garantir nem a sua vida, porque você depende de Deus. Então, cuidado. Uma advertência de Deus. Muito cuidado. Não permita que eles intrometam-se no ministério que Deus deu a você. Cumpra a sua parte e seja fiel. E se precisar repreender os seus filhos, repreenda-os para garantir a sua vida para com Deus. Eli não teve pulso, falhou. Então Deus disse, e Samuel então voltou a se deitar. Certamente Samuel não conseguiu dormir aquela noite, porque isso que Deus disse a Samuel mexeu com a estrutura dele. Eli, para ele, era um referencial. Mas quando Deus disse isto, Samuel voltou a se deitar até pela manhã. E então ele abriu as portas da casa do Senhor. Porém, Samuel ficou com medo, ficou preocupado. Ele não queria dizer nada a Eli. Era muito forte. Era uma mensagem de julgamento, de juízo para Eli. Samuel quis passar o dia com aquilo dentro de si. Aquilo estava remoendo o coração de Samuel.
Mas não precisou Samuel chamar Eli para contar. Eli vem a Samuel e faz o seguinte, chamou a ele e disse, meu filho, ele disse, eis-me aqui, que palavra é que te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Eli discerniu que Deus tinha falado uma mensagem para Samuel. E ele disse, conte-me tudo, não esconda nada, porque se você esconder, a mensagem que Deus deu vai acontecer na sua vida. E ele diz, conta tudo. Então Samuel começou a contar, contou todas aquelas palavras, nada lhe encobriu, e disse, o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. Veja, a primeira mensagem que Deus deu a Samuel foi falar contra o seu referencial, o seu líder, o seu cuidador, o seu orientador. No dia de hoje, foi um membro para falar com o seu pastor, o que Deus estava dizendo. Era isso que aconteceu. Foi assim. E a partir dali, então, Deus começou a revelar-se a Samuel e não mais a Eli. Eli ficou colocado de lado, até que chegou o momento em que ele partiu. E foi o que aconteceu. Deus julgou a casa de Eli. Eli e os seus filhos pereceram porque não cumpriu com a vontade de Deus. E a partir de então, Deus coloca Samuel no lugar de Eli e Samuel começa a desempenhar o seu ministério como sacerdote, como profeta e como juiz. Deus investe em Samuel esses 3 ministérios importantes naqueles dias, para que a lâmpada de Deus não se apagasse, para que a palavra de Deus não se perdesse no tempo, mas que Deus continuasse a falar com o povo de Israel. Então Deus levanta Samuel e Samuel vai desempenhando. Ele começou assim, já com esta mensagem de juízo para Eli. E certamente aquilo marcou a vida de Samuel. E Samuel então teve cuidado com a sua vida, aonde quer que ia, como ministrava, aonde fazia, como fazia, tudo havia no coração dele um temor diante do Senhor. E Samuel seguiu adiante. E nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. Deus o abençoou. Não houve mancha no ministério de Samuel. Samuel seguiu pelo seu caminho. Até o dia em que os filhos de Samuel cresceram e quase que a semelhança dos filhos de Eli não seguiram o mesmo caminho do pai. E então as pessoas começaram agora a desejar um rei, como tinha as outras nações. Depois de vários anos, Samuel sendo ali uma voz, um referencial, um sacerdote, um profeta, um juiz de Deus para aquele povo. E chegou o tempo em que Samuel sentiu-se atingido por aquela escolha. E Deus disse, Samuel, não é a vocês que ele tem rejeitado. Eles têm rejeitado a mim. Deixa. E o Senhor Deus atende o povo, dá a eles um rei. Samuel segue o seu caminho. O Senhor dá a eles um rei agora, o rei Saul, o rei que eles escolheram. E logo mais à frente o Senhor tira aquele rei também e diz, dei na minha ira e tirei no meu furor. Mas com relação a Samuel, Samuel foi diante do povo e disse, em que eu pequei? De quem eu peguei a prata? De quem eu peguei o ouro? De quem eu recebi presente? E o povo testemunhou, de ninguém, Samuel. Você não pegou nada de ninguém. Que exemplo, né? Samuel não pegou a prata, não pegou o ouro, não pegou a propriedade, não pegou o carro, não pegou a mulher do outro, não pegou a família estranha. Não.
Samuel foi fiel no seu ministério. E o povo testemunhou sobre a lealdade e fidelidade de Samuel. Tanto é que eles corriam para Samuel e diziam: ora ao Senhor por nós, pede ao Senhor a nosso favor. E Deus dá Saul, Deus tira Saul, e Samuel é usado por Deus a buscar um novo rei, que Deus o direciona. Ele vai e unge Davi, e entroniza Davi no reinado, e Davi realiza um importante trabalho para Deus. Samuel, do primeiro ao último dia, manteve a postura, não envergonhou aquele povo, não manchou, não abriu espaço para que os filhos interferissem no ministério dele. O ministério era dele, não era dos filhos dele. E ele seguiu pelo seu caminho, mas está aqui, o segredo está aqui. Quando o Senhor o chamou, ele disse: fala, porque o teu servo ouve. O Senhor Deus continua chamando nos nossos dias. Ele continua chamando pessoas para a sua obra, para realizar o seu querer, o seu trabalho. E é preciso que discernamos a voz de Deus, que conheçamos a voz do Senhor nosso Deus, quando Ele fala. E a semelhança de Samuel, possamos dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O Senhor precisa entender que nós compreendemos a sua voz e conhecemos a sua voz. E quando dissermos: fala, Senhor, que o teu servo ouve, ele vai começar a revelar o seu propósito, a sua mensagem, o seu querer. E o que Deus disser a nós, nós não devemos ocultar. Nós precisamos proclamar a mensagem de Deus, porque a palavra de Deus, nos dias de Eli e Samuel, era de muito valia. Nos nossos dias, a palavra de Deus continua sendo de muita valia, porque em muitos lugares já desprezaram a palavra de Deus. E, portanto, ela é necessária. É preciso que se levante homens e mulheres de Deus, chamados pelo Senhor, comissionados por Ele, como seus mensageiros e anunciadores da sua palavra, para que proclamem em alto e bom som aquilo que Deus deseja falar para o seu povo. Quando você ouvir o Senhor te chamar, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. E então você ouvirá da boca de Deus uma mensagem gloriosa e diretiva para a sua vida e para o povo que está ao seu redor. Sigamos por este caminho, atento, com os ouvidos, com a audição voltada para o céu, para ouvir o que vem de Deus para a nossa vida. E quando assim fizermos, nós seremos direcionados totalmente pelo Senhor na realização da sua vontade e para o bem da sua obra. Que eu e você possamos estar prontos a ouvir este chamado e a nos colocar em disponibilidade para sermos usados pelo Senhor segundo o que Ele tem determinado para cada um de nós. Guardemos esta palavra conosco e entendamos que os dias são difíceis, mas Deus está a chamar homens e mulheres para o seu trabalho. Que eu e você possamos estar neste foco de Deus para a continuidade do seu trabalho e a bênção da nossa vida. E que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.